Olá pessoal, sou Rodrigo Forcinetti, estamos aqui em mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do escritório Brasil Salomão. Hoje trataremos do tema terceiro setor e as leis de incentivo. Recebo aqui meu querido sócio, companheiro de diretoria executiva, Dr. Evandro Grilli, companheiro de bancada. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. E como convidados, José Marcos da Silva e Sócrates Júnior. É um prazer tê-los aqui no nosso Pod Brasil, que é uma versão contemporânea do antigo Sejur, que era um centro de estudos jurídicos que o Dr. Brasil fundou aqui no nosso escritório, que sempre tratou de temas não só restritos às questões jurídicas, interesse geral do cotidiano, então questões com viés psicológico, sociológico, interesse da comunidade em geral. Então é um prazer tê-los aqui conosco, vocês que são nossos consultores aqui do Instituto Brasil Salomão, que foi lançado nesse ano de 2024. Sem o apoio de vocês, com certeza nós não teríamos concretizado esse sonho, que também foi uma versão mais moderna, mais organizada do nosso núcleo de responsabilidade social, que tem mais de 15 anos já, né, Ivan? Atuando nesse segmento. E assim como nós tivemos uma série de dúvidas, temos ainda, acreditamos que vários dos nossos ouvintes, telespectadores, também as tenham. Então, o objetivo de trazê-los aqui é a gente poder falar um pouquinho da vida de vocês, da trajetória de vocês, e outros temas aqui que temos de interessante. Então, antes de passar a palavra, Evandro, se quiser dar as boas-vindas aos nossos convidados. Sejam bem-vindos. É um tema que ele permeia a nossa história, né? Como o Rodrigo bem colocou aí, o nosso núcleo teve uma atuação aí por 15 anos como protagonista das políticas hoje a gente chama de ESG, né? Na época era só ajudar o próximo. Tornar o mundo um lugar um pouco melhor, né? Boa, e hoje a gente está às voltas com o ESG, necessário porque num mundo com tanta degradação ambiental, com tanta riqueza e tanta gente apartada dessa riqueza, é importante que as pessoas possam se orientar e ter quem as oriente para seguir esse caminho. Me parece insustentável até a continuidade da vida nesse planeta, né, nos séculos que vêm pela frente, se a gente não mudar um pouco o curso da história. Então, ter vocês aqui para dividir um pouquinho dessa experiência conosco é um prazer. Eu vou iniciar pedindo para que vocês se apresentem, contem um pouquinho da trajetória de vocês e para que os nossos espectadores aqui possam conhecer. Vou começar pelo Sócrates, vamos lá. Vamos lá. Então, sou um atleta frustrado, boa parte de nós somos, todos nós, né? Mas eu sou duplo, no futebol e no tênis, então tentei jogar os dois, não consegui. E aí fiz administração aqui na FEA, na USP, junto com o Zé, e foi lá que a gente se conheceu, e desde antes de me formar, um ano antes, eu comecei a trabalhar com o Edu, na Associação para Esporte e Cultura, o Edu Zanello, que é meu sócio na GOL até hoje, e na APEC a gente começou a desenvolver os projetos sociais que ele já vinha desenvolvendo desde 1996, né? Bom de Nota, Bom de Bola, o antigo Soccer Clube, enfim, toda a história do Du no futebol de Ribeirão, né? Olé Brasil, enfim. Então, cheguei bem num momento de transição dele, tinha acabado de vender o Olé e estava voltando a focar nos projetos sociais, e a gente começou a estudar bastante as leis de incentivo como uma fonte de captação para dentro, né, para os projetos que a gente já fazia, e gostamos do assunto, gostamos do meio, e aí o resto foi história. A gente fundou a Goal depois disso para profissionalizar essa parte, né, de desenvolvimento, elaboração, captação de recursos, e a Goal existe até hoje. Hoje a gente expandiu a atuação, então continuamos com o core nos projetos incentivados, mas hoje a gente se posiciona como uma empresa de impacto social, então a gente faz desde consultoria em ESG, consultoria em diversidade e inclusão, a gente tem infoprodutos de impacto social, a gente tem produtos físicos de impacto social, a gente tem outras consultorias também, e então hoje, além dos projetos que existem até hoje, que hoje a gente está
em mais de 30 cidades, em 6 estados brasileiros, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, atendendo mais de 5 mil pessoas, entre adolescentes, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, sempre com o mesmo intuito, usando o esporte e hoje também a cultura como ferramentas de educação. É isso que a gente faz com uma série de metodologias, com uma série de ferramentas pedagógicas, né? A gente usa e potencializa essa ferramenta tão forte que a gente tem, essas ferramentas que são esporte e cultura, para desenvolver pessoas, cidadãos, enfim, valores, etc. E nesse meio do caminho, como uma necessidade interna, né, de melhorar a governança, melhorar a prestação de contas dos nossos projetos, a gente fundou, eu e o Zé, com o Edu também, juntos a Vetro Contabilidade, que é a nossa empresa de contabilidade também, que ataca essa outra parte do trabalho, que é a parte mais burocrática, prestação de contas, governança, transparência. E a Vetro também começou de dentro ali, cumprindo uma necessidade interna, e hoje já é uma empresa com vida própria, com clientes que nada tem a ver com esse core que a gente tem na Goal. Então, essa trajetória que a gente está cumprindo, estamos fazendo outras coisas também, enfim, tem outros cursos. A gente tem a parte de futebol também, que a gente é apaixonado até hoje, que a gente desenvolve também projetos nessa área, mas sempre com esse intuito, com esse olhar do futebol, não o jogo e não o dentro das 4 linhas apenas, né? O futebol é muito mais do que isso e a riqueza dele está muito mais fora do que dentro de campo. Né? Mas só antes de passar a palavra para o Zé Marcos, né, tem que ver que a análise comparativa do homem aqui era complicada. Né? Então, por exemplo, eu tentei ser jogador de futebol, de basquete, de tênis, de squash, também não consegui. Mas a minha comparação agora, o homem comparava filho do Dr. Sócrates, nosso saudoso, emociona falar do homem, né? E sobrinho do Raí, porra, velho, que dificuldade, né? Análise comparativa, então, mas... Isso você tá contando só o lado paterno, o lado mas... materno ainda. Fora o lado materno. E sobrinho do Raimar também, que é meu companheirão de quadra também. Jogava muito basquete. Jogava também. muito futebol também. Futebol, Não, basquete dele na Arberis. Dizem. Há controvérsias. Eu sempre joguei contra basquete. Na né? basquete ele era um fenômeno. O homem era fenomenal, mas obrigado, viu, meu cara? É um craque também, dentro e fora dos campos, viu? Ô Zé, desculpa te interromper. Imagina, doutor. Obrigado pelo espaço, acho que eu frequento aqui a casa há bastante tempo. Eu vim no Sejur, não só como convidado para ouvir, mas também para palestrar no Sejur. Você já está participando da fase do nova. 2.0 do 2.0. E acho que foi juro sobre capital próprio, inclusive, que eu falei. Foi. Eu tinha feito um artigo, acho que à época, acadêmico, enfim. Mas muito legal participar aqui, parabéns pela estrutura, tudo muito bem montado. Também acompanho alguns episódios, bastante coisa, bastante diversa, como acho que você falou, não só de temas muito ligados ao direito, mas enfim, a sociedade como um todo. Acho que é papel de todos nós, acho que todo mundo tem esse papel na sociedade, mas quando a gente vai crescendo, tem um escritório mais de 50 anos, que tem impacto não só na local ou regional, mas quase nacional, abrangência nacional, pelo menos as empresas que vocês atuam nacionalmente, às vezes até internacionalmente, acho que mais que não só completa, mas seria necessário esse espaço. Então, muito bom, parabéns. Obrigado. Bom, falando de mim, cara, eu não tentei jogar bola. Quando eu sempre gostei de futebol, gosto até hoje, apanho do meu corpo para conseguir continuar jogando, né? Mas quando meus amigos estavam tentando querer jogar futebol, então buscando a escolinha do Botafogo, a época, enfim, do comercial, que ainda era bastante forte, eu já estava fazendo curso técnico. Então eu estava no Tonel Mota pela manhã e fazia curso técnico aqui em Ribeirão a gente chama de industrial, mas é a ETEC, né? O Centro Paula Souza. Então fiz curso técnico de administração. E aí depois meio que um caminho natural nessa questão dos negócios. Mas já pensava em contabilidade nessa época? Não, a minha mãe falava para mim, olha, eu acho que você vai acabar indo para contabilidade. Quando eu cheguei lá para fazer o curso técnico, as matérias que eu mais gostei foi contabilidade, finanças e custos. Então foram as que eu mais gostei. E aí depois eu fui fazer faculdade, falei, puxa, já fiz isso aqui, vou fazer faculdade de administração. Então fiz faculdade de administração na antiga faculdade Scott. E aí depois vim prestando FUVEST durante esse tempo. Eu também, naquela época, hoje até tenho uma facilidade, vou dizer que é fácil, porque seria muito injusto. Mas tem alguns benefícios para que você possa, quem ser oriundo de escola pública, ou tenha alguma faixa
de renda, você tem alguns Tem uma inclusão ali. alguns benefícios para poder ser mais fácil entrar. Tanto que, pelo menos a USP, também pelo SISU, nas universidades públicas, isso tem acontecido. Naquela época era muito incipiente, mas consegui entrar, depois de 4, 5 vezes tentando, entrei em contábeis na USP, em ciências contábeis. É aí que eu comecei as ciências contábeis. Mas, um pouco antes disso, eu tinha passado num concurso da nossa Caixa. E aí, trabalhei no Centro Operacional Contábil da nossa Caixa aqui em Ribeirão, depois o Banco do Brasil veio e comprou e eu segui. E aí, dali na USP, eu fiz mestrado, doutorado também em controladoria e contabilidade, aí por isso que vim dar essa palestra no Sejur. Estudei fora também, fiquei quase um ano na Espanha, estudando também na Universidade de Cantábria, que é na cidade de Santander, onde nasceu o Banco Santander. Também mais um pouco lá de contabilidade, principalmente porque nós tivemos a mudança do cenário da contabilidade para padrão internacional. Você pegou uma época boa. Exatamente. Quando eu estava na faculdade, que eu entrei em 2007, no fim, eu entrei em 7, fim de 7 veio uns 638. Então foi todo aquele caos, aquela movimentação, e aí eu fui para lá exatamente porque eles já aplicavam há bastante tempo, desde 2002, a norma internacional, então foi esse um dos motivos também de ter escolhido lá a Europa, né, para ir. E eu voltei e comecei a dar aula, foi um caminho natural, voltei desse intercâmbio, entrei no mestrado, comecei a dar aula, dei aula como graduação ainda depois de ser faculdade Scott, virou Uniceb, Estácio, aí dei diversos cursos também de pós-graduação, aqui em Ribeirão, em Rio Preto, São Paulo, enfim, todas as cidades que convidavam a gente ir, né? O presencial era muito mais forte. E aí depois eu virei professor. Nesse meio do caminho, estava no meio do doutorado, a gente abriu a Vetro, então foi tudo meio ali. Nasceu meu filho, entrei no doutorado, Vetro, nós fomos a alguns jogos da Copa do Mundo, então 2014 foi um ano intenso. Um ano... Foi tudo meio junto, assim, né? Entrei no doutorado em março, e depois veio a Copa em junho. Em setembro a gente abriu o escritório. A gente já estava trabalhando já com a Vetro, mas formalizamos no segundo semestre de 2014, enfim. Enfim, aí depois fui ser professor na Federal de Uberlândia, que agora eu me afastei há 4 meses. Eu pedi um afastamento, uma licença não remunerada lá, então até então era professor da Federal de Uberlândia. Dei aula lá na graduação, algumas vezes na pós também, mestrado, doutorado, enfim. Mas, bom, se eu conseguir fazer um resumo, tem muito mais, tem umas coisas no meio aí, mas acho que de formalidade... Durante o episódio você vai contando. Acho que vocês poderiam falar agora, talvez, né, desses principais desafios, conquistas que vocês tiveram, tanto na Goal quanto na Vetro. Acho que já tem uma experiência bacana para ser relatada através dessas duas empresas que vocês montaram, explicar por que tem as duas também, acho que é interessante. Legal. Isso, né? Quer começar aí com a história? O que você quer fazer? Bom, acho que a gente posicionou a Goal hoje de uma forma nesse mercado de leis de incentivo, né, e agora expandindo para impacto social, de uma forma bem 360, assim, a gente hoje tem capacidade e perfil para se adequar muito facilmente aos contextos necessários para conseguir, de fato, ter impacto, né? Que é o que o nosso nome traz e o que a gente se propõe a fazer, né? Então, por exemplo, todos os projetos que a gente toca, a gente não se limita geograficamente a um espaço físico ou a algo específico. A gente se desenvolveu muito bem em metodologias e, portanto, a gente tem muita liberdade geográfica para ir desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, a qualquer lugar, basicamente. A gente está em conversas para levar um projeto para a África agora. Então, tem bastante coisa assim. E acho que o grande diferencial é exatamente esse formato que a gente desenvolveu de metodologia bem desenvolvida, metodologias, na verdade, né, que é uma série delas, todas elas com a mesma linha mestra, né, com valores bem definidos, enfim. E aí a expertise técnica que a gente se desenvolveu ao longo desses anos também nos ajuda a conseguir executar tudo isso, né? Então a Goal hoje ela vai desde projetos incentivados, que continua sendo o nosso core, mas a gente tem, como eu já citei aqui, uma série de outros produtos que estão permeando, que vêm da nossa experiência principal e que hoje se tornaram produtos em si, que a gente está desenvolvendo eles com empresas, com o público final. Então, ontem na Federação Paulista, como a gente estava falando em off aqui,
a gente foi apresentar 2 produtos para eles e foram muito bem aceitos. Então, assim, a gente tem uma capilaridade bem legal com esses temas principais que são esporte, cultura e educação. Para quem está nos ouvindo aqui, a gente poder materializar mais o que a Goal faz. Você é uma empresa que está interessada em investir em projetos sociais, sejam ligados ao esporte, sejam ligados à educação. Como é que vocês, o que vocês fazem na prática para que isso vire uma realidade? Quanto tempo isso é possível ter um projeto? Acho que esse é um negócio muito legal, assim, que é muitas vezes as pessoas querem fazer o bem, mas não sabem. Não sabem como. Tá? Então, se eu pudesse resumir de uma forma bem, não vou dizer grosseira, mas muito resumida, muito compacta, se você quer fazer o bem e não sabe, a gente pode te ajudar. Acho que essa é a primeira coisa. Né? Então, como é que a gente atua? A Goal, a gente começou falando um pouco você falou de conquistas, né? Então, quando o Sócrates se juntou ao Eduardo, o Eduardo fazia desde 96, 99, 96, né? 6. Os projetos, o Bom de Nota, Bom de Bola. Basicamente criança tem que ir na escola, no projeto, ele fazia uma contagem ali, se vai bem nos projetos, se vai bem na escola, ganha uma premiação, uma medalha, enfim, e assim seguir. A metodologia até hoje, ela usa isso que foi construído lá, mas, óbvio, hoje com um ferramental muito maior, com psicólogos, com assistentes sociais, enfim, é uma coisa mais robusta. Então, quando alguém chega lá, falando do nosso, assim, né, pensando no que a gente tem, a Associação Pro Esporte e Cultura e a PEC tinha 3 projetos incentivados. Então, hoje tem 50. Então, começou lá com 150 crianças. Então, hoje tem 5 a 6 mil. Como todo mês acaba projeto e todo mês termina projeto, a gente nunca sabe esse número certo, mas ele está flutuando em 5, 6 mil, 50 núcleos, 35 cidades, 7 estados. 6 estados. Enfim, como muda, é por aí. Tá? Então, a gente acho que essa é a nossa grande vitrine. Sabe? Então, nós tiramos essa associação, que foi criada pelo Du, a transformar isso. Mas como é que a gente pode ajudar outras pessoas? Ou como é que a gente ajuda? Então, você tem uma ideia de um projeto. Então, você não tem entidade, a gente te ajuda a constituir essa entidade, já olhando para os projetos que você quer. É cultura, é social. Você quer o quê? Para mim, é importante trabalhar com criança. Para mim, é importante trabalhar com o meio ambiente. Para mim, então, é definir quais são os cores, o que é que você precisa, o que é que você quer. A gente monta a entidade, monta projetos para a própria empresa. Às vezes, ela quer patrocinar o próprio projeto, às vezes, ela vai buscar recurso incentivado. Se for recurso incentivado, aprovamos, junto aos órgãos. O que a gente não faz é a captação ativa. Tem outras empresas que fazem, mas a gente auxilia. Então, por exemplo, eu tenho um projeto, eu não tenho todo o recurso, preciso convencer um outro parceiro. Vou convencer o parceiro, mas eu não sei como é que eu convenço ele. Como é que eu posso conversar com ele? A gente pode te ajudar nisso. Depois aprovou, isso captou, etc. A gente te ajuda a executar e te ajuda a prestar contas. Então, todo daqui da criação, a Vetro auxilia, a Vetro e a Goal, depois passa um pedaço mais a Goal e depois o finaliza a Vetro. Então, e também, numa outra questão de conquista, a gente está aí, ou próximo, ou passamos há pouco, 100 milhões de recursos captados, junto a todos esses entes, e todos que a gente prestou contas, a gente nunca teve devolução de recursos. Então, é outro problema. Isso, que é um outro grande problema. E é por isso que a gente, inclusive, foi criada a Vetro. É isso que eu ia dizer. Essa é uma areia movediça, né? E muita gente desiste até de investir porque fica com medo do projeto não conseguir. Exatamente. A gente tem histórias no Brasil, eu conheço mais as ligadas à cultura, cinema, que são de projetos que o cara não conseguiu encerrar ali e ter os recursos impugnados. Então, essa contabilidade, né, do projeto social, do projeto cultural, ela é necessário saber como fazer. Exatamente. E aí, imagino que a Vetro veio na sequência exatamente disso. Exatamente isso. E acho que para as empresas, né, a gente, como o Zé falou, a gente tenta hoje ajudar basicamente para qualquer perfil de empresa. Então, obviamente, o nosso core é lei de incentivo. Então, quando uma empresa nos procura, a gente primeiro faz um diagnóstico, né, do potencial que essa empresa tem, incentivado, leis federais, leis estaduais, leis municipais, mas não só, né? Então, a gente tenta ter uma visão 360 nessas frentes todas que a gente pode falar de ESG. Então, por exemplo, tem empresas hoje que nos procuram no campo de diversidade e inclusão, porque não conseguem, por exemplo, atingir a lei de cotas. E a gente tem trabalhos hoje que ajudam essas empresas a desenvolver políticas de acessibilidade,
de inclusão para pessoas com deficiência, de inclusão para outros tipos de diversidade, gênero, etarismo, racial, enfim. Então a gente também expandiu para esse lado. Mas no campo do incentivo fiscal, a gente basicamente pega a empresa na mão e como o Zé falou, faz toda a trilha para que essa empresa, até lá na ponta, destine o recurso da melhor forma possível, com a maior segurança possível, explorando tudo que a lei pode explorar do ponto de vista de responsabilidade social, do ponto de vista de marketing, porque tudo isso é permitido. Então, assim, você consegue ter muitas vantagens investindo, você não tem nenhum custo para investir e você consegue ter impacto tanto para dentro, né, de marca, muitas empresas usam, por exemplo, para um benefício para os seus funcionários ou para filhos de funcionários. Então, tudo isso a gente consegue fazer entendendo o que a empresa quer e direcionando os projetos e o trabalho para esse tipo de resultado. O empresário que está nos ouvindo aqui, que tem percebido, né, uma tendência de ESG, que eu acho que em pouquíssimo tempo a legislação vai nos levar a exigir isso. Nós estamos atualmente com um projeto de formalização do mercado de carbono que vai criar limites de emissão para praticamente todos os segmentos. Então, você vai obrigatoriamente ter que trabalhar dentro daquele limite e se você extrapolar, você vai ter que comprar crédito. Então, você vai ter que ir. É necessário, né? Tem que pôr a mão no bolso, né? Tem que pôr a mão no bolso. E hoje isso, nós somos exportadores de crédito de carbono. A gente não usa praticamente nenhum aqui, né? A gente só exporta. A gente vai passar a ter um mercado interno muito rapidamente. E aí, hoje, dá para dizer que o mercado de projetos, ele tem os produtos na prateleira e o interessado vai lá buscar. Porque eu escutava vocês dizendo aqui, 150 produtos, né? Quer dizer, eu posso olhar para esse hall de projetos, né? E dizer, olha, eu quero investir nesse aqui tem a cara do que eu estou precisando. Mas também tem aquela empresa que vai falar assim, olha, meu core é esse aqui. Eu produzo isso, eu gero esse impacto, eu quero minimizar esse impacto e eu quero fazer um projeto por encomenda para o meu negócio. Isso é a realidade. Claro, acho que tem as duas frentes. Então tem uma frente que a gente, por exemplo, tem as entidades que a gente atua, a gente elabora os projetos, que são os projetos incentivados. A gente elabora, leva para aprovação nos órgãos e vamos atrás das empresas. Olha, eu tenho esse projeto, vê se faz sentido. Tá? Para algumas empresas, tem outras empresas que falam, olha, eu quero projetos assim, me ajude a desenvolver. Tem outro, aí um passo que a gente pode fazer, que a gente faz inclusive com algumas empresas elas falam, olha, eu não tenho um departamento interno para gerir esses recursos, eu sei que eu posso destinar ICMS, imposto de renda, ou em casos, por exemplo, como Florianópolis, que tem ISS, IPTU, alguns outros casos que tem projetos de leis de incentivo, inclusive com tributos municipais. Falou, eu quero alguém para gerir. Então a gente faz a gestão, lança editais, ou faz os projetos exatamente para eles. Às vezes ele quer um edital para lançar para as entidades da regionalidade dele, enfim, também isso a gente faz. E aí isso a gente estava falando só dos sociais. E isso a gente começou a fazer também para todo o ecossistema, que aí vai nas 3 letrinhas do ESG. Então, acho que o que faz bastante sentido a empresa, compreender o que é da empresa, a identidade, para fazer alguma coisa. Tá? Se ela não tem, e está começando, e está experimentando, não é problema dela pegar algo pronto. Alguma coisa está na prateleira, como são os projetos que nós temos. Algumas empresas que começaram a fazer esses projetos conosco, elas começaram por lei de incentivo, aí por algum motivo elas não puderam dar por lei de incentivo, mas elas deram por recurso próprio. Tá. Ou seja, ela falou, cara, isso aqui é importante, eu não vou abandonar isso aqui, mesmo que eu não tenha lei de incentivo. Por quê? Ela percebeu o impacto. E depois aquilo começa a voltar, né? Aquele entorno começa a voltar para ela em forma de reputação, em forma de talvez mais negócio, etc. Acho que o último estágio, trabalhar seja com questões ambientais, seja com questões sociais, seja, por isso faz muito sentido, o G da governança, ele é onde a gente vai primeiro. Então, se eu vou fazer, a primeira coisa é entender quem são aquelas pessoas, como elas agem, o que é aquele negócio, o que é importante para eles, e depois atacar as outras duas. Então, acho que faz mais sentido. Mas isso não impede ela de encontrar coisas que já estão postas. Tem muita coisa no Brasil sendo feita, tem muita gente necessitando de auxílios dos mais diversos. Então, assim, acho que a gente não morre por falta de causa, não. Tá. E eu vou até
servir de exemplo para tudo isso que foi falado aqui, né? Daqui a pouco eu vou pedir para vocês explicarem um pouquinho mais das leis e quais são os incentivos, que eu acho que é bacana, mas para concretizar esses casos da resposta que foi dada ao Evandro, o nosso escritório. Por muito tempo nós estivemos no lucro presumido. Quem está no lucro presumido não tem benefício nenhum. E aí nós sempre tivemos essa identidade, tínhamos um núcleo de responsabilidade social, participávamos de uma série de projetos, Bom de Bola, Bom de Nota, Casa das Mangueiras, sim, e tantos outros vinculados nas nossas unidades. Depois nós fomos aperfeiçoando, e aí, quando nós buscamos o auxílio de vocês, já estávamos já no lucro real, já poderíamos ter benefício. E o que foi bacana é que, com essa experiência de vocês, nós abrimos a nossa mente, né? Porque, geralmente, você constrói também a sua identidade. Sim. E ela vai sofrendo mutações. Então, esse que é o bacana de, talvez, buscar a experiência de vocês, porque nós já criamos um leque de opções quando nós criamos quando formatamos o nosso estatuto, que nos permite buscar várias diretrizes. Então, o nosso projeto ele busca algo relacionado à cidadania. A gente tem um foco nisso, o exercício de cidadania, levar as pessoas. Aliás, um dos propósitos do podcast é justamente isso: informar as pessoas de seus direitos, de suas obrigações e uma série de questões. Mas nós acabamos, mas vocês têm uma veia de educação, vocês têm uma veia ambiental muito forte. E aí nós fomos construindo de acordo com essa realidade que vocês nos passaram. Então, assim, para concretizar os exemplos que você foi dando aqui. Agora, vamos falar um pouquinho das leis mesmo e dos incentivos fiscais, né? Também é muito pouco conhecido hoje. As pessoas, às vezes, querem apoiar, teriam condições e acabam desconhecendo completamente. Grandes empresas, inclusive, né? Então, se vocês também puderem dar os maiores exemplos, né? Alguns municípios, como já foi citado aqui. Hoje até, posso falar essa, né? Hoje até tá mais bem difundido, né? As maiores empresas do Brasil hoje, praticamente todas já fazem destinação de lei de incentivo. As nacionais e multinacionais também. Tem até os editais próprios, né? Tem editais próprios, exato, Vale, bancos, enfim, vale, é um edital ali de 150, 200 milhões de reais e vários projetos que entram nisso, né? São grandes patrocinadores aí das leis. Mas principalmente a nível regional, a gente ainda tem muito potencial inexplorado por uma série de objeções, e 90%, para não dizer 100% delas, objeções falsas, né? Uma delas é esse receio da empresa, ser fiscalizada, vou cair na malha, e o que a gente brinca é que, cara, se você fizer alguma coisa de errada, não vão ser os 2, 3% que você vai destinar, vão ser os 100 que você declarou, né? O problema tá ali, exatamente, não tá no que você vai destinar. E a empresa não tem absolutamente nenhuma responsabilidade sobre aquele recurso destinado. A responsabilidade é de quem propõe o projeto e de quem executa. A empresa, quem patrocina, obviamente há uma responsabilidade de imagem, então você está pondo seu nome ali, você está patrocinando, você é corresponsável do ponto de vista de imagem, então você não vai patrocinar um projeto que tem algum risco ali, porque o seu nome vai tá vinculado, mas legalmente a empresa não tem nenhuma responsabilidade no uso daquele recurso. Então, as maiores leis hoje do Brasil são as leis federais, mais conhecida é a antiga Lei Rouanet, transformada em Lei de Incentivo à Cultura. Essas leis federais todas com imposto de renda, tá? Lucro real, imposto de renda. Então, a maior Lei Rouanet. Tem a Lei do Audiovisual, que concorre com a Lei Rouanet. Então, é um recurso que é o mesmo e que a empresa pode escolher se aporta para cá ou para lá. Lei do Audiovisual para filmes, enfim, instrumentos audiovisuais. Relacionado à cultura também. Né? Relacionado à cultura. É uma ramificação, digamos assim, da Lei Rouanet. Até por isso o recurso é concorrente, que a gente chama, né? Depois nós temos a Lei de Incentivo ao Esporte, que também está crescendo bastante. Ano passado a gente conseguiu dobrar o número de projetos e o recurso captado para a Lei de Incentivo ao Esporte, que tem também vários projetos gigantes aí que utilizam. A gente Incentivo ao Esporte, qual que é o percentual? 2%. Lei Rouanet 4%, Lei Rouanet Audiovisual concorrentes, Esporte 2%. Esporte e Lei Rouanet não são concorrentes, então você não pode pegar
6% para a Lei Rouanet. É 4% para a Rouanet, 2% para o esporte, tem mais 1% para pessoas com deficiência, que é o PRONAS, mais 1% para tratamento oncológico, que é o PRONON. Tem uma lei nova agora que surgiu, que concorre com o esporte, que é a lei da reciclagem, que é o mesmo percentual do esporte que está concorrendo com a lei da reciclagem. Tem o Fundo do Idoso, que é mais 1%, não concorrente com nenhum desses outros, que é uma lei para idosos, e tem, talvez seja a segunda mais conhecida depois da Lei Rouanet, que é o CMDCA, que é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que é mais 1%. Então, somando tudo, até 10%, não concorrente, aí em algum caso... É um belo valor. Se você paga ali 100 milhões, ou 10 milhões, ou 1 milhão, você consegue... Exatamente, você consegue sempre 10% desse valor. Obviamente tem os cálculos que precisam ser feitos, em cima da alíquota de 15%, enfim, tem todo um cálculo para ser feito, mas tudo isso a gente ajuda a empresa a fazer com contadores, com toda essa assessoria. Então isso a nível federal. A nível estadual nós temos 2 só, que é mais fácil de entender: esporte e cultura e ICMS, 3% para cada uma. Então aí é mais simples. E aí a nível municipal, como o Zé já adiantou, geralmente o que o município permite é ISS e IPTU, alguns só ISS, outros só IPTU, outros permitem os dois, e geralmente são leis de esporte e cultura também. Mas aí varia de município a município. São Paulo, por exemplo, tem as duas, então grandes empresas que pagam IPTU e ISS em São Paulo conseguem fazer a nível municipal. Florianópolis tem, grandes capitais tem, mas enfim, Ribeirão, felizmente não tem, a gente até tentou. Já tivemos no passado, né? Se eu não me A gente engano. teve lei aprovada, mas nunca regulamentada. Nunca houve destinação de fato. Porque você precisa colocar no orçamento, na LOAS, né, o quanto vai ser destinado para aquele percentual. Né? Então ele é um fundo que ele acaba, então ele não é um fundo infinito, né? A gente chama de dotação, né? A dotação. Estamos aí às vésperas de eleições, né? Quem sabe algum projeto nesse... E acho que é bastante importante essa questão dos mitos desse negócio, né? Então, que temos de mitos? Então, mais fiscalizados, então não são mais fiscalizados. De ser difícil, não é difícil. Então, contadores de todas as empresas... É muito mais difícil apurar um piscofins do que fazer uma destinação. Eu, como contador, garanto para vocês que vai ser muito mais complicada a transição na reforma tributária. Mas olha, o setor contábil no começo foi meio padrinho dessa tese, né? De, não, isso vai te trazer, porque como é que faz, né? Não vou discordar de você, porque sempre tem essa questão também. Eu escutei muito isso. Não, isso então, assim, a gente faz... isso não. Às vezes a gente faz esse trabalho de desmistificação também, então... Foi lá, conversando com o dono, alguém viu, puxa, eu gostei. Fala o contador, não necessariamente contador, mas a equipe de finanças ali, tributário, etc. Ou até advogados que às vezes também não conhecem, às vezes podem dar uma opinião assim. Olha, então, isso aqui pode trazer... Cara, hoje com tudo informatizado, seria muita burrice da gente achar que... isso que seria que vai o problema. Ainda mais no lucro real, que essa lupa tá... Exatamente. Tem uma secretaria especial para grandes contribuintes. Sim. Enfim, a Receita está mais que instrumentalizada para fazer tudo isso. Acho que essas são as duas coisas, né? A terceira é que, diversas vezes, o terceiro mito, vamos dizer assim, né? Que o trabalho não é sério. Então, aí, cara, pode ser que seja verdade, no sentido de você escolher quem são as boas entidades. Né? Acho que tem gente boa e má em qualquer lugar, qualquer profissão. O terceiro setor, ou as entidades, as organizações não governamentais, qualquer tipo de entidade, fundação, associação, tem. Precisa se envolver, né, Zé? Também não é só mandar o dinheiro também, né? Vez ou outra acontece um caso que acontece com a imprensa e fala, ONG, a farra das ONGs, eu não sei o que das ONGs e tal. Isso leva a essa percepção, o que eu acho que é incorreto, porque o terceiro setor no Brasil movimenta 6% do PIB. Meu Deus. É mais que o agro. Eu não sabia. É mais que o agro. 6%. Então é o seguinte, se você está falando que 6% do PIB e uma vez por ano você viu uma farra das ONGs, cara, acho que ok, não é? Se a gente olhar o setor empresarial como todo, que é o segundo setor, movimenta mais de 50%, vez ou outra a gente também tem um escândalo americano, a gente tem um escândalo de alguma outra, né? Petrobras, né? Sempre sai alguma coisa. E a gente não demoniza todas as empresas, né? Mas com o terceiro setor às vezes acontece. Então, essas são os grandes entraves que a gente... As grandes objeções, tá?
e que a gente tenta sempre tratar que, olha, a gente consegue contornar todas elas. Pode ser que elas existiram no passado, pode ser que exista alguma coisa, mas a gente são todas plenamente confortáveis. Toda vez que a gente fala de leis de incentivo à cultura, educação, de projetos sociais, culturais, eu gosto sempre de tentar esclarecer para quem nos escuta, porque a Lei Rouanet, as outras leis, né, anexas a ela ali, envolvidas com ela, foram muito vilanizadas no meio dessa polarização política. E assim, não existe um único argumento que pare de pé para criticar leis desse sentido. Primeiro, nós temos que lembrar, educação, apoio ao esporte, apoio, sustentação social, é dever do Estado, dever do poder previsto na Constituição Federal. Artigo 5º. Quando não tem análise subjetiva. Exatamente. Com que ele ia fazer essa obrigação dele constitucional? Com dinheiro dos impostos arrecadados. E para fazer isso, ele ia ter que ter toda uma estrutura governamental para fazer funcionar isso. Então, a inteligência da legislação é dizer, olha, aquele dinheiro que você ia recolher ia cair no cofre do poder público, ele ia ter que montar um ministério, 8 mil funcionários, não precisa. Tudo engessado. Isso, você entrega para a iniciativa privada, né? Ela ia ter que mandar para cá, para o cofre público, você deixa com ela e ela vai investir. As coisas acontecem sem nenhuma interferência estatal, sem nenhum gasto de recursos. Nós não teríamos, sem as leis de incentivo, a mesma disponibilidade financeira que nós temos para os projetos em geral, se o governo pegasse esse dinheiro e fosse fazer sozinho. Porque ele ia ter que gastar para fazer. Ele ia ter que ter uma estrutura que hoje está pulverizada nas empresas, nas entidades, nas consultorias que se especializam nesse segmento. Então, assim, é lamentável quando eu vejo uma figura pública, independente da convicção política dela, demonizar algo que é tão necessário para a população. Tão necessário em todos os sentidos, porque não se faz um povo sem amparo social, sem apoio. Nós acabamos de sair de uma Olimpíada. Esses atletas lindo, né? Gostoso, né? teriam conseguido chegar ali onde eles chegaram, sem que tivessem políticas desse tipo. Não, quantos atletas ali saíram de projetos sociais? O Caio, que ganhou a medalha na marcha, ele fez um depoimento maravilhoso. Sim, a Rebeca também. Não, a Rebeca também, assim, mas o Caio falou abertamente sobre isso, sobre a importância do ali acho que só o pessoal do surf, acho que não Não sei surf, também. Surf, Né? e olha lá. Porque o Medina tem um projeto social bacana, né? Aqui ele faz... Mas ele não, digo assim, ele não vem, nasceu dali, né? Mas tem uma questão também, o pessoal que é mais ligado à cultura também luta. Eu acho que é muito importante essa questão da capilaridade. Por quê? Porque eu sempre falo, tem sempre alguns projetos que nascem, mas teve uma vez, acho que foi em São Paulo, que tem um projeto de basquete embaixo do viaduto. Sim. Você que gosta tinha um lugar que o pessoal queria basquete. Aí foram lá, fizeram uma reforma, o pessoal usou, não sei o quê, sabe, em várias... saiu na televisão, nos jornais, etc. Aí falaram, nossa, que ideia ótima, vamos fazer em todos. Não dá. Não dá. Porque aquela região queria aquele negócio. Tá construído o negócio ali. Então, assim, aí não adianta eu criar o Sistema Nacional do Basquete embaixo do viaduto. Porque não vão funcionar em todos os lugares. Mas acho importante que os lugares que quiserem, seria legal. Então, acho que é muito importante essa questão da capilaridade. Acho que a lei, ela vai muito nesse sentido. Tem um pessoal da cultura que defende que a cultura deveria ser como o SUS. Né? Então ela deveria ter uma abrangência nacional. Mas o SUS também tem as suas questões regionais. O hospital que tem aqui em Santa Casa não tem em outro lugar. Né? Aqui nós temos uma universidade paulista, a USP, que tem um hospital. Então talvez eu não precise de um outro hospital. Eu posso destinar para outro lugar. Então acho que faz sentido coisas que sejam nacionais, que reforcem coisas que são nossas, né? Porque talvez tenha um pedaço da cultura que vai se perdendo porque faltou a lei de incentivo. Sim. Então, acho importante ter políticas centrais que elas fazem sentido. Mas concordo e acho que foi muito boa a sua fala no sentido de também precisamos ter esse olhar mais capilar, mais cada um vai ver como quer que você quer gastar esse negócio. Eu acho que esse ponto de desmistificar esse mito que, dinheiro público, é o que o Evandro mencionou. Não tem discussão. O governo ele é obrigado a ter políticas voltadas para esses setores, porque é uma imposição constitucional e aí não tem análise subjetiva.
é critério objetivo, é direito de todos. Então, apesar de sabermos claramente as funções sociais, o quanto isso auxilia no desenvolvimento de vários fatores, né? A questão é, se o governo fosse parar para fazer tudo isso, nós sabemos do engessamento. Não dá. Aí você vai ter que contratar um funcionário, você vai... Aí para demitir esse funcionário porque ele não tem o perfil, quer dizer, é muito mais fácil fazer com a iniciativa privada. Que você ia ter que fazer, que iam subir o preço da prestação de serviço, do fornecimento de produtos. Com certeza. Sem contar que tem um trabalho que esse setor fez e as leis de incentivo à cultura e sociais fizeram, que foi trazer para a formalidade milhões de pessoas que viviam na informalidade. O setor que eu conheço um pouco mais de perto é o setor cultural, porque eu sou ligado à música, atuo no segmento. Então você tinha uma gama de técnicos de todos os sentidos, som, luz, o hold, o cara, que esses caras não tinham formalização nenhuma. E hoje, para trabalhar para um projeto cultural, ou ele é um AMEI e emite uma nota fiscal, ou ele não vai poder, ele está fora. Tem que aprender com especificações. Exato, o cara do projeto cultural ele não vai contratar o cara que está fora. E isso levou mais receita. Vocês devem ter esse número melhor do que eu. Cada R$1 investido em projetos culturais, eu já ouvi dizer que volta 6, 7, 8 reais. O número que a gente tem na cabeça é 2,5. 1 para 2,5, sim. 1 para 2,5. Nós estamos falando de... Duplicava. Duplicando, 250%. Um negócio... No mínimo, duplicar, né? Então, assim, além de tudo, presta esse serviço para o país. E aí, quando você traz essas pessoas para a formalidade, a gente falou disso no episódio que gravamos outro dia sobre os direitos previdenciários. Você trouxe para essas pessoas que iam passar a vida trabalhando sem emitir nenhum documento fiscal, sem nenhum direito à previdência social no futuro. Elas passam a ter, porque quando você recolhe o imposto lá do MEI, você passa a ser contribuinte da Previdência e vai no futuro receber isso. Fora uma sensação de pertencimento também, né? Porque quando a gente dói você se organizar, você pagar os seus tributos, mas por outro lado dá uma sensação de pertencimento, né? Sim. Você está organizado, você tem uma empresa, entra tudo bonitinho, tudo certinho. Eu acho que esse é um ponto. Isso é muito doido. Porque assim, lá na Vetro a gente tem um pedaço do terceiro setor, mas também temos o segundo setor, né? Que são as empresas. Então, às vezes, vão pessoas começando um negócio, ou formalização para MEI, mas eu preciso mesmo? Falei, olha, tem uma questão que é a cidadania fiscal. Você deve ser um cidadão, então você precisa fazer, porque é seu dever, enquanto brasileiro, também constitucional. Mas, eu falei, você quer financiar um carro daqui a um ano? Exato. Você quer comprar uma casa? Como é que você vai comprovar a renda? Né? Ou você vai chegar no banco e vai falar, olha, eu ganho 5 mil, mas da onde? Né? Falar, você tendo a MEI formalizando, fazendo a contabilidade, no fim do ano, nessa contabilidade, a gente vai montar para você o documento para você fazer seu imposto da pessoa física. Né? Ah, mas eu preciso fazer. Eu falei, olha, talvez você ainda não precisou. Mas se você formalizar, quando você for pedir um empréstimo para crescer sua empresa, para fazer não sei o quê, trocar o carro, comprar alguma coisa, vai ficar mais fácil. Então, assim, tem a dor da formalização, concorda? Ninguém gosta de pagar nada, né? Todo mundo queria pagar zero. Mas se ninguém pagar nada, também ninguém recebe. Né? Tem que lembrar que a economia é um ciclo que um paga, outro recebe, e é assim que é. Então, acho que são essas coisas, são a questão da evolução. Crescer dói quanto pessoa, quanto físico. Fisicamente dói crescer. Mas na pessoa jurídica também. Não, eu queria pegar um gancho no que o Evandro falou, que acho que é muito importante, assim, e é uma das razões pelas quais muita gente ainda não investe, que é essa demonização. Acho que posso dar um relato aqui de todos esses anos, de como funcionam essas leis, né, prós e contras. Acho que primeiro a gente tem que separar o que são críticas e lutas justas do que não é. Então, assim, quando você discute se uma lei Rouanet deveria ou não financiar um grande show de um grande artista, acho que é uma discussão justa. Perfeito. Acho que você tem que discutir, você tem que debater, você tem que botar isso em evidência e, enfim, e a população precisa opinar sobre isso, mas com as variáveis corretas, né? Porque muitas vezes os debates não também... Exato, os debates estão baseados em questões que não são fatos, né? Então, ninguém sabe as regras para que esses artistas acessem esse recurso, ninguém sabe os percentuais, ninguém sabe os limites de, por exemplo, cachê, que são limites baixíssimos, né? Então, fulano captou 3 milhões da Lei Rouanet. Pensa que esse cara pegou, pôs no bolso e cantou uma hora lá. E não é assim. Tem toda uma turnê, exato, com fornecedores, e o cachê desse cara lá na ponta é 30 mil reais de um grande artista. Enfim, mas acho que a discussão é justa
do que a Lei Rouanet deve ou não financiar, tá tudo bem. Exatamente. Agora, a partir disso, acho que a gente tem que entender a dinâmica e valorizar muito o que foi feito, porque assim, a Lei Rouanet ela consegue proteger o dinheiro público de uma série de distorções que ele causa. A primeira delas é o dirigismo. Então, assim, como você trouxe, as leis de incentivo são hoje provavelmente a ferramenta mais democrática que se tem para acessar um recurso público. Você não tem que falar com um político, a gente não conhece nenhum político, a gente não conversa com ninguém, a gente faz tudo por meio de sistemas, porque, na verdade, quem decide não é o poder público. O poder público tem uma lei, ele tem um projeto e ele tem que conferir se esse projeto atende a essa lei. Quem vai destinar o recurso não é o governo, quem vai destinar é o empresário. Sim. Então, no fundo, é uma lei que dá liberdade para o empresário para que ele escolha para onde vai o imposto dele. É uma lei liberal, muito liberal, muitas vezes pelos liberais. Pelos liberais. Então, assim, é o empresário que reclama de pagar o imposto, que xinga o governo, que acha ineficiente o recurso público, e o governo está te dando uma ferramenta. Então, meu amigo, eu estou te dando uma lista de projetos, é você que vai decidir para onde vai o imposto que você não quer pagar para mim. Sim. E o empresário fala, pô, essa lei é muito ruim. Cara, eu estou te dando a chance de você escolher, e eu vou controlar para você. Né? Então, assim, é uma ferramenta, inclusive para quem não gosta de pagar imposto, para destinar o imposto da melhor forma, para ver aquele seu imposto se desenvolver, gerar impacto social, gerar marketing para você, gerar receita, gerar emprego, enfim. Então, acho que assim, tem muitas vantagens. E aí, quando a gente fala de controle, né, e eu queria trazer um relato que na verdade é a semente da criação da Vetro, do quão rígidos são esses controles. Obviamente, a gente tem casos de corrupção, como a gente tem em todos os lugares. Mas, no geral, são controles muito mais rígidos do que praticamente todas as outras formas de financiamento. Então, assim, a gente teve um caso lá dentro do escritório, antes da Vetro, e aí é desse caso que a gente resolve, que a gente tem que ter a Vetro, foi a compra de 1.200 squeezes que a gente distribuiu para as crianças do projeto. A gente fez essa compra de uma empresa que vendia squeeze, que tinha squeeze no site, que, enfim, tinha o nome squeeze na empresa, só que a empresa não tinha o KNAI para vender squeeze, ela tinha um KNAI para vender brindes. Então, quando chegou lá na prestação de contas, a gente fez a compra no primeiro projeto que a gente fez, e a gente precisou devolver o recurso dessa compra. A gente tinha fotos dos squeezes, as crianças tomando água, tudo certo, tá comprovado que o squeeze foi comprado, os 1.200, num custo de mercado, tudo, mas a gente teve que devolver 100% do recurso, porque o KNAI da empresa que a gente contratou não poderia vender squeeze para nós. A gente falou, cara, é um nível de detalhe que a gente precisa trazer para dentro, a gente não pode ficar na mão de ninguém, a gente precisa, antes de comprar 1 centavo, e assim, não era uma compra muito grande, eram 400, 500 reais, e a gente precisou devolver. Mas assim, a gente falou, cara, a gente precisa chegar num nível de detalhe de conferir um por um fornecedor KNAI, Capivara, Sintegra, Cadin, de cada fornecedor para poder comprar desse fornecedor. Então, assim, é um nível de controle que o governo tem que é muito maior do que todas as ações privadas, exceto lucro real. Exatamente. Então, é muito importante a gente desmistificar isso, porque a gente não recebe 1 milhão e faz o que a gente quer. É carimbado, é no detalhe, a gente tem que comprovar com muita segurança cada centavo que é gasto. E no país da emenda PIX, que não tem controle nenhum, você demonizar um mecanismo com tanto controle é quase uma loucura, né? Eles são bem rígidos. Então, assim, o trabalho que a gente faz na Vetro, quando nós temos os projetos são próprios, são da nossa regionalidade, vamos dizer assim, né? Então, amigos que têm projetos, empresas que nos procuram para projetos, etc. Mas quando vem alguém que é fora, muito distante da gente, eles vêm e pedem um orçamento. Nosso trabalho é esse aqui. E aí ele pede um outro orçamento, então a gente não tem muitas empresas como a nossa, são especialistas. Então ele te oferece, fala, eu faço a prestação de contas. Mas a gente faz uma curadoria dessa prestação. Então, assim, então eu vou fazer um projeto com o Brasil Solomão, então, por favor, na hora que você for gastar, antes de você gastar, me manda uma mensagem, me liga, me manda um e-mail, me mostra de quem você vai comprar e o preço, para ver se está dentro do orçamento, porque é outra coisa. Então você falou que vai gastar R$1.000 em squeeze, você não pode gastar 2. Exato. Se você for gastar 2, precisa ver se a lei permite autorização de gastar por algum motivo. Ou você tem que fazer um ajuste no projeto. Exatamente. O PROAC permite isso. Exatamente. Né? Você vai lá e muda o caminho. Tem projetos que tem leis de incentivos que permitem alguns ajustes maiores, todos que não, mas todos eles são. A gente é permissivo. Então, isso está permitido? Aí fazemos. Não está permitido, não fazemos.
Então, é essa segurança que a gente fez para os projetos que são ligados a gente, mas também para os projetos que não são. Então, às vezes as pessoas falam, poxa, mas e é mais difícil que, de fato, é mais difícil do que tomar conta de uma empresa do Simples. A gente tem empresas do Simples, diversas na carteira, mas é mais difícil tomar conta de um projeto que é do Simples, porque o empresário sabe ali quanto está gastando, às vezes nem ele manda. A gente às vezes fica implorando, manda a nota pra gente, né? Os contadores estão ouvindo a gente e vão saber o que é isso. Manda as notas pra gente, de gasto, entrada, saída, etc. E não manda, e fala, cadê o extrato? Não tem. O do projeto não tem como. Não. Ou a gente, assim, se não tiver isso, a gente não pega a prestação de contas. Porque é muito sério. Ô, gente, é duro, mas infelizmente o tempo já se arrastou, mas só para que vocês possam fazer as considerações finais, né? Eu acho que a gente poderia finalizar dentro dessas considerações com a mensagem, né? Com essa experiência, com tudo que foi falado aqui, o que a empresa tem para receber com essas práticas, principalmente como o Evandro mencionou, hoje se fala tanto de ESG, né? Que é a preocupação tanto com sustentabilidade, governança corporativa dentro, com o social, o entorno que está em volta de tudo, as práticas de meio ambiente. Então, dentro desses projetos que vocês estão desenvolvendo, a experiência do retorno que a empresa tem, né? Porque ela está usando algo que ela pagaria, no final das contas, né? E está tendo a sua imagem dela aliada, muitas vezes, a um projeto muito bacana. Acho que isso tudo que você está colocando, eu queria pôr mais um detalhezinho para as considerações finais de vocês. Como é que vocês estão vendo este movimento da ESG? O quanto ele é algo concreto, definitivo, do qual não se volta atrás, ou o quanto ele é algo que está mais na moda do que qualquer outra coisa? Isso acho que é importante dizer. Bom, são duas perguntas bem diferentes. A gente fala que está encerrando e solta uma bomba dessa na mão. Mas vamos lá. Acho que respondendo. Cada um responde. Já fica o convite para voltar, Ivan. Tá, bom, respondendo Forcinet, a empresa tem a vantagem óbvia de marketing, então ela consegue utilizar um recurso que não é dela, um recurso que ela já pagaria para o governo e fazer todo o marketing em cima disso. Então, a gente está falando bastante de projetos sociais, mas não é só isso que a empresa pode fazer. Ela pode fazer projetos comerciais, projetos, enfim, de dança, de shows, de grandes eventos esportivos. Ela pode fazer uma série de coisas com lei de incentivo. Ela pode explorar marketing. Ela tem um resultado de responsabilidade social corporativa, relatório ESG. Então, ela pode explorar isso do ponto de vista de imagem dela, de ambiental, social, ESG, etc. E acho que o principal, ela consegue cumprir a missão dela de um ponto de vista de diversos stakeholders, né? Então ela tem funcionários, ela tem a comunidade em que ela está inserida, ela tem o poder público da comunidade. Então muitas empresas nos procuram querendo estreitar relacionamento, por exemplo, com uma cidade que ela está inserida, uma usina que está numa cidade pequena, ela quer levar um projeto para lá e quer melhorar a relação com o poder público. Então assim, tem uma série de ganhos e acho que o principal é que não custa nada nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista de trabalho. Assim, é muito fácil, muito simples. Tem a gente para ajudar, tem a gente para assessorar. Então, assim, para a empresa, a gente brinca que não tem por que a empresa não fazer, né? Quando ela conhece, quando ela entende, quando ela se aproxima desse meio, não tem nenhum motivo para que ela não faça, para que ela não experimente, para que ela não destine. Então, acho que só tem vantagens e pouquíssimas desvantagens. E para entrar no ESG, eu acho que sim. Acho que é um movimento que veio para ficar, embora eu acho que a gente ainda não tenha encontrado a comunicação correta para a coisa pegar, né? Como você falou no começo, a gente vem atualizando esse conceito, que é muito parecido, né? Já foi sustentabilidade, tripé de sustentabilidade, agora é ESG, enfim, acho que está faltando algum pulo do gato aí de comunicação, de roupagem ou de formato, para que a gente consiga, de fato, difundir isso como um todo, né? Acho que o tema está aí, o tema ele vai continuar sendo discutido, porque não tem como a gente fugir, né? O ambiente está urgindo para isso, clama para isso, o meio social também clama por isso, né? A gente está com níveis de desigualdade alarmantes, etc. Então não tem como a gente fugir do tema. Agora, a gente precisa conseguir aproximar esse tema das empresas para que a gente, de fato, consiga transformar isso em uma política quase que internalizada de todas ou das principais empresas do Brasil e do mundo, obviamente. Legal. Muito bom. Acho que sobre a questão de se as empresas gostam.
Então a gente tem um patrocinador da APEC que ele está há 12 anos, o mesmo patrocinador. É um banco de uma grande montadora. Vocês podem falar, mas enfim. É uma grande montadora. É o Banco Volkswagen. Acho importantíssimo. O Banco Volkswagen, há 12 anos, ele patrocina projetos que a gente assessora. Então, assim, em termos de gostar e achar que aquilo é eficiente, creio que a continuidade fala por si. Porque se eu posso fazer ou não, não me impacta, se isso está me impactando negativamente, eu pararia, certo? Se eles continuam, creio que vem vantagem sobre isso. Então, acho que esse é um exemplo emblemático, talvez, que traga para vocês. Diversas usinas na região também têm anos parecidos, tá? 10 anos, que estão aí conosco também. Então, acho que esse é um ponto. Sobre a questão de ESG, cara, assim como escovar o dente exige uma rotina, né, isso também vai exigir. Acho que desde quando eu sou pequeno, eu tenho 39, mas desde quando eu sou pequeno, sempre teve, por exemplo, nas escolas, questão de água. Então, cara, eu sou preocupado com a água. A minha avó não. Minha avó, chovendo ou não, às vezes você vê uma senhorinha na rua, um dia eu fui falar pra senhora, e essa água aí? Lavar a calçada? Essa calçada aí, Você jogou água. Fica tranquilo, meu filho, Deus vai dar. Deus vai dar. Eu espero que Deus dê mesmo. Não sei nem qual era, mas espero que seja que seja benevolente o suficiente para nos dar. Mas é isso. Então, assim, acho que é um pedaço que é educação. E educação não é uma coisa simples. Não é eu te falar hoje, você faz amanhã. Sim. Infelizmente. Se fosse, todo mundo seria hiper saudável. São todo práticas mundo reiteradas. É muito difícil. Então, assim, ela demora a engrenar por conta disso. Mas a gente vai ver para trás, o nosso grande marco ambiental é Rio 92. Né? Então, esse é o nosso grande. Se você for olhar para trás, quase 30 anos, nenhuma geração, é uma geração, vai? Uma geração. Então, o pessoal que nasceu em 92 ainda não toma conta de nenhuma empresa. Ou toma conta de poucas empresas. Então, essa é uma visão muito importante. Essa questão de quem está no topo é que vai decidir, né? É que às vezes pode ser que não dê tempo do pessoal que precisa estar no topo logo, né? Que é consciente, talvez não dê tempo. Então a gente precisa mudar isso logo. Outras coisas. Então, quem são empresas de grandes cadeias, são grandes empresas que estão sofrendo pressão. Então, por exemplo, se você é uma concessionária de veículos, para ficar dentro do exemplo ali, pode ser que essa indústria esteja sendo pressionada politicamente, institucionalmente, e ela faça a sua pressão nas suas concessionárias. Então, a gente vai ver o impacto local em virtude de uma coisa mais global. Então, acho que faz sentido esse esforço. Ele é um esforço que vem para ficar, na minha visão. Ele já veio para ficar há bastante tempo. É que teve um esforço de comunicação maior agora. Acho que esse é o grande recado. Então, virá. Se não veio, virá. E acho que uma outra grande questão muito importante. Quando a gente foi abrir um instituto aqui, no 55 anos, né? Do escritório. Então, celebração 55 anos. Quando a gente veio conversar, e acho que isso vale para todos, né? Nós temos que pegar, e vale também naquela questão do que a gente pode fazer. Vale ver o que a empresa tem de bom, o que ela tem de urgente. Às vezes, para ela, é uma transportadora, a questão dela é a transição energética. Perfeito. Então, assim, a primeira coisa que nós temos que olhar, transição energética. Como é que a gente vai gastar menos aqui? Com novas tecnologias, novos caminhões? Tem uma tecnologia já posta? Não, mas vamos testar duas. Vamos investir. Vamos testar 2 ou 3. Vamos testar aqui, vamos ver aquilo. Né? Então, acho que olhar para o que você já faz, olhar para o seu entorno, porque é mais uma outra coisa dessa questão que a gente está falando, né? Do ar que a gente não consegue respirar. E a gente estava falando também antes da questão do cigarro. Quando se proibiu o cigarro dentro de ambientes fechados, a gente estava pensando não só no direito de quem fuma, mas também no direito de quem está dentro. Sim. E aqui, no planeta, é a mesma coisa. Nós temos que discutir o direito de quem respira o ar que outros poluem, né? Ou que bebem a água que outros poluem. Então, acho que é uma discussão que está pulsante. Acho que quem... Não posso nem mais dizer sair na frente, mas pelo menos não avançar, vai ficar muito para trás. Só para complementar, a gente precisa convencer esses caras que ESG não atrapalha o negócio dela. Ao contrário, escala. Escala o negócio dela, que traz mais dinheiro para ela no médio e longo prazo. Talvez no curto prazo não, mas no médio e longo prazo sim. E acho que esse é o pulo do gato. Assim, os grandes empresários ainda enxergam ESG como um preço a pagar, como alguém que está cobrando e eu preciso fazer. E na verdade não é isso, é uma potência que você está indo explorando ali no seu negócio e que em médio e longo prazo vai te trazer diferenciais que vão te fazer ganhar mais dinheiro do que você ganharia se você não fizesse. Inclusive, em 1º de janeiro de 2025, começa a vigorar uma norma na Comunidade Europeia que impede a importação de produtos oriundos do agronegócio que tenham sido produzidos em área de desmatamento. Então, se os setores organizados estão buscando
demonstrar. Essa semana mesmo eu me reuni com um setor que está em busca de uma entidade terceira que possa certificar que os mais de 200 mil associados dele, produtores de um determinado produto, estão produzindo de forma ambientalmente correta. Então, assim, para fechar, aquele que ainda não acredita, está aí na esquina. Né? Nós estamos falando de 4 meses. Daqui a 4 meses, o Green Deal europeu começa a funcionar. Então, acho que é isso. Quer aumentar o negócio, quer que o seu negócio seja perene, quer que ele dure, quer que ele cresça. Tá aí uma bela oportunidade. Tem que abrir essa porta. Meus caros, obrigado aí pela presença de vocês. Foi uma honra, viu? Recebê-los e com certeza fica o convite para que possamos discutir outros temas. Maravilha. Legal, esse foi mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. Você nos acompanha aí nos principais canais de streaming, no nosso canal do YouTube. E se você quiser falar conosco, fazer algum comentário sobre o que a gente falou aqui, ou fazer alguma sugestão de pauta, fala com a gente pelo podbrasil@brasilsalomão.com.br. Obrigado pela presença e até o próximo. Até o próximo.